Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Vitor Varela, sou cirurgião plástico e nesse canal a gente traz as principais dúvidas, os principais questionamentos que as pacientes e os pacientes mandam para a gente, tanto aqui no YouTube, no nosso canal, quanto na nossa página do Instagram. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, já compartilha aqui, já manda um comentário que a gente já promove um novo vídeo semelhante a esse. O tema de hoje é um tema muito importante que muita gente me questiona: segurança cirúrgica. O que a gente faz para ter a maior segurança para todos os procedimentos realizados, seja abdominoplastia, cirurgia de mama, cirurgia de face, braços, lipoaspiração, né? Quais são as principais questões que a gente pode levantar em relação à segurança em um procedimento cirúrgico? Eu vou começar primeiro dizendo que, claro, segurança é a prioridade número 1, né? Você, quando chega aqui para a gente, né, para fazer uma cirurgia plástica, você não tem doença, né? Você talvez tenha alguma questão para ser resolvida, às vezes a sua cirurgia é reparadora, mas você está muito bem. Então a nossa ideia é que você fique melhor, né? E para isso, o primeiro ponto que a gente tem é uma equipe cirúrgica experiente, tá? Principalmente nos procedimentos que a gente faz, seja desses que a gente já falou ou outros. É uma equipe composta por cirurgião, anestesista, primeiro e segundo auxiliares. Esses dois também são cirurgiões plásticos, ou seja, você é operada por 3 cirurgiões plásticos na maior parte dos casos, e instrumentadora. Todos eles sabem exatamente o que fazer. Primeiro que todo mundo tem experiência, são pessoas já de mais de 20 anos de formação. E outra, sabem exatamente o que fazer em cada cirurgia. Todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem a sua função em cada cirurgia, principalmente cirurgias que são combinadas. Quais são as associações normais? Mamoplastia com prótese e lipoaspiração, com abdominoplastia, por exemplo, mamoplastia com braquioplastia, cirurgia de abdômen com cirurgia de coxas. Isso é muito comum, né, a gente ter essas associações, e para que a gente não fique com um tempo cirúrgico muito grande, que a pessoa que esteja sendo operada não fique muito tempo anestesiada e sendo submetida a um trauma cirúrgico, a gente abrevia esse tempo com uma equipe mais experiente, e todo mundo tem um papel, todo mundo tem uma função e sabe exatamente o que fazer, né? Uma equipe alinhada e sincronizada é fundamental para a sua cirurgia. E é claro que o ambiente também, né? A gente está falando de hospitais, né? A gente não opera em clínicas, né? Eu nunca tive essa experiência. A gente opera em hospitais que têm suporte, né? Tenha um centro cirúrgico com tecnologia, que tenha fios bons, tá? Fio de sutura para o cirurgião plástico é fundamental, até mesmo porque as nossas cirurgias, abdômen, mama, braços, enfim, são cirurgias de tração, são cirurgias que têm uma certa tração no ponto, então a gente não pode usar qualquer fio, né? Então, e claro, um ambiente que tenha CTI, tenha o suporte para alguma eventualidade. A gente não costuma usar isso, mas eu gosto que o ambiente tenha isso, tá? Isso é uma mania minha, isso é uma coisa minha, mas acho que isso é importante também para paciente. E é claro que isso daí vem antes das instalações, tá, gente? Assim, é claro que a instalação é legal, que você tem um conforto e tal, mas eu, quando dou as opções de cirurgia de hospitais para você, e eu faço isso na consulta, vocês que já tiveram comigo consulta sabem disso, eu dou as opções, mas eu dou as opções que são seguras, né? Não vejo hotelaria, não vejo essa parte, tá? Isso para mim é importante. Claro que o conforto para vocês é importante, mas ele entra de uma forma secundária, tá? Não é o que eu mais vejo para uma cirurgia, né? Agora, é gozado a gente falar de segurança, né? Assim, a segurança ela não é só ali. Para mim, a segurança ela começa no consultório, começa sentado, conversando, entendendo o que a gente vai fazer, né? Se você tem alguma comorbidade, se você tem alguma doença, alguma coisa que a gente tenha que tomar cuidado no pré-operatório e no pós-operatório, que é o período onde você está operando. E também o pós,
né? Tudo isso começa com uma boa consulta, uma boa anamnese, a gente conversando e traçando planos. Por exemplo, não dá, se a paciente tiver algumas limitações, não dá para a gente fazer um monte de cirurgia ao mesmo tempo, né? Talvez não seja seguro. Quem me conhece já sabe também, eu sou bem conservador, não sou aqueles que sai fazendo um monte de coisa. Eu, para ter as associações de cirurgia, eu tenho que estar muito seguro de que aquilo vai acontecer e que tem uma margem mínima de complicação, né? Então eu sempre estou trabalhando nesse lado, né? Eu não gosto muito de trabalhar ali no limite, não sou desses, né? Então a segurança ela começa ali. E também existe também no pós-operatório. Você vai ver a gente, ou eu, ou as outras cirurgiãs que trabalham comigo, que passam no pós-operatório, a gente brinca, né? Tem um jogo de 7 erros ali, né? Vamos procurar. Saber a posição que você está, se o dreno está bem posicionado, se alguém mediu o dreno, enfim, tudo isso a gente dá uma olhada no pós-operatório imediato. Por quê? Dali você vai para casa. Então você tem que ter essa orientação toda. É claro que essa orientação a gente já passa muito aqui no consultório, a gente manda alguns vídeos também para a orientação do paciente, mas lá também a gente faz isso, né? A segurança ela é ativa, a gente não pode só, já falei, já entreguei. Não, a gente busca, a gente vai atrás, senão a coisa pode se perder, né? O paciente usa muito aquela meia de compressão, a gente até fornece aqui em alguns casos. Isso é importante para que você evite trombose, né, que é uma complicação muito, muito chata, né, enfim, que pode acontecer, então a gente evita, né. Existem, falando em trombose, tem 3 formas principais. Primeira, para se evitar, né, primeiro o uso da meia compressiva, que a gente usa em 100% dos casos. Segundo, deambulação precoce, ou seja, você vai andar precocemente, não fica muito parada. Isso também faço, tá? Toda paciente que opera de manhã, à noite, ela depois do jantar, ela tem que andar, tá? Isso é remédio, está na prescrição, você tem que andar. A gente é meio metódico com isso. Agora, se operou de tarde, claro, passa a noite e vai andar na manhã seguinte, depois do café da manhã. E o uso também de alguns antitrombóticos, né? Por exemplo, o mais comum é o Clexane, mas tem o Versa, né? O nome chama enoxaparina. Pode ser o genérico, não tem problema. Em alguns casos a gente lança a mão disso, principalmente cirurgias de membros inferiores, cirurgias de abdômen ou cirurgias que a paciente vai ficar mais imobilizada. Mas aí, em torno aí de 5 dias mais ou menos, não passa disso. Mas é importante, eu acho que geralmente a gente tem que escolher um desses ou associar 2. É aquela parte que eu falei, eu peco às vezes pelo excesso. Então, geralmente o paciente tem as 3 vias de profilaxia, né, de prevenção de trombose, né. A gente usa também antibiótico, né, também porque existem pacientes que têm o uso do dreno, por exemplo, abdômen, em alguns casos de cirurgia de mama, e o dreno pode ser uma via de contaminação. Então a gente também usa os antibióticos. E tem o controle de dor, tá? O controle de dor a gente faz muito com analgésicos e anti-inflamatórios, que são mais voltados para essa parte analgésica do que anti-inflamatória, né? Existem esses anti-inflamatórios que são mais específicos. A gente lança a mão justamente para que você não tenha dor no pós-operatório. Eu prefiro que você ande, tá? É importante que você ande. Andar não é só para evitar trombose, é também para você evitar complicações respiratórias, por exemplo, a telectasia, pneumonia, enfim. Então você andando, o seu diafragma ele expande melhor, né? Então fica melhor para a gente evitar esse tipo de complicação, né? Basicamente isso. É claro que cada cirurgia a gente dá uma olhada e a gente também entra com alguma profilaxia maior, né? Um cuidado maior, dependendo de cada caso, de cada paciente. E aí, gostaram das dicas? Se gostaram, se tem alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários. A gente já faz algum vídeo semelhante também com o tema que vocês querem, tá? Acho interessante também, gostaria que vocês seguissem a gente e já marcassem ali, ativa o sininho das notificações, que sempre que tiver um vídeo novo, a gente vai mostrar para vocês. E se você achar que tem alguém que vai se beneficiar desse vídeo, por favor, compartilhe, vai ser legal. Um abraço para vocês, gente. Até a próxima.